Eu sou pastor de uma comunidade presbiteriana ao lado de Boston, numa cidade que fica 15 milhas para o lado oeste de Boston. Eu tenho mais tempo de vida nos Estados Unidos do que aqui, porque eu tenho 58 anos de idade, 37 anos que eu estou lá. Essa comunidade nasceu e, coincidentemente, pela graça de Deus, o pastor que me cedeu 4 pessoas para começar essa comunidade está aqui, que é o pastor Dalzi, meu amigo de muitos anos. Ele cedeu 4 pessoas para a gente começar um trabalho ali. E a New Life Church, que é o nome da nossa igreja, é hoje uma comunidade de mais ou menos 1.100 pessoas, entre adultos e jovens. Estamos fazendo a transição para a segunda geração, porque foi uma igreja plantada para imigrantes brasileiros, mas que agora, desde o departamento infantil até a juventude, tudo é em inglês na igreja, e o nosso culto principal, que é em português, para atender não só a comunidade que está lá há muito tempo, como os que estão chegando, com tradução simultânea para o inglês. Então, se você algum dia for aos Estados Unidos, ali na região de Boston, por favor, nos procure. Queria agradecer muito. O pastor Carlito não está aqui, mas pelo convite que ele me fez para estar com vocês, pastor Marcos Madaleno e ao pastor Lincoln, que nos recebe, muito obrigado. Eu me sinto honrado de poder estar aqui, de compartilhar esses 40 minutos que eu tenho com vocês, tá? Então, o tempo rolando agora. Me disseram que a minha participação deveria ser falar sobre os desafios da liderança pastoral. Bom, quando eu vi o pastor Lincoln falar aquela maravilhosa palavra que ele nos trouxe mais cedo, e ele apresentou alguns dos amigos dele, que estão aqui, que são pastores, e acredito que tenham outros ainda, se tem um assunto que nós temos desafios suficientes para passarmos aqui uma semana, é sobre a liderança de um pastor. Porque vocês sabem que ela vai desde os desafios de encontrar o seu ministério dentro do ministério pastoral, a lida com as pessoas, a ter que cumprir várias tarefas. Então, um pastor, para ele entender, eu acho que esse é o maior desafio hoje, é saber o que é ser pastor. Eu estava dizendo para o meu amigo na nossa viagem para cá, eu não sou o mesmo pastor que plantou a New Life Church, eu não sou o mesmo pastor que saiu do seminário. Mesmo porque um dos grandes desafios que eu entendo na liderança pastoral é que os nossos seminários não formam pastores. Nossos seminários formam pessoas hábeis a dissecar um texto bíblico e ensinar. Eles formam pessoas que sabem princípios administrativos e como lidar, principalmente com a política religiosa, mas não formam pastor. Não nos ensina os dramas de lidar com as pessoas, não nos ensina a lidar com a exigência que as pessoas depositam sobre um pastor, não nos ensina a entender que nós não sabemos todas as coisas, não somos super-homens, não temos todos os dons e não deveríamos tentar carregar uma igreja sozinho nas costas, não nos ensina que está certo, não é só ok, está certo, a gente dizer, não sou bom em tal área e alguém cumprir aquela área, e nos ensinam que fazer isso é fragilizar a sua liderança. Então, eu acredito que alguns de vocês tentamos ser exatamente o que nós não deveríamos ser por muitos anos da nossa vida. E com isso, talvez tenhamos trazido um extremo excesso de carga que nós não precisávamos ter carregado, porque tentamos fazer e ser aquilo que não é o nosso chamado. Por exemplo, eu sou professor por formação, minha formação é em pedagogia. Mas se você me chamar para dar aula para crianças, eu não sei. Porque não é que eu não saiba, é que o meu trato é melhor com pessoas de jovens. Se tem algum professor aqui, sabe, eu venho de uma família de professores. Não é que eu estou no lugar errado, não. Eu me lembro que o Bill Hybels, uma vez teve um curso na igreja dele, muitos anos atrás, eu me tornei até promotor desse curso para ele, chamava-se Network. O Network tinha umas palavras que eram assim, the right people on the right place for the right reason, a pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. 2 professores, mas um contrato especial para criança, enquanto o outro contrato especial para adultos, ou o outro com pessoas com necessidades especiais. Então o seminário incutiu em nós que nós temos que ser a estrela da igreja. E com isso roubou, na minha opinião, um processo de trazer outros que possam enriquecer o ministério, e aí entra a palavra do pastor Lincoln, que foi divina,
que eu e ele estávamos conversando no carro, a questão da lealdade, da fidelidade, porque hoje dividir liderança é fragilizar-se. E fragilizar-se é dar opção para quem quer simplesmente puxar seu tapete, dar aquela última porretada na sua cabeça, é o prato pronto. Mas na fragilidade nossa, no sentido de perceber a nossa não competência para fazer tudo, está a nossa força. Está a nossa força. Em nós entendermos que Deus nos chamou para trabalhar como um corpo, como um grupo, e onde a associação dos nossos dons e talentos vão promover exatamente aquilo que o corpo para quem nós ministramos necessita, precisa, embora a gente saiba os textos bíblicos, que nós somos como um corpo, um organismo multifacetado, complexo, onde cada um precisa do outro para o bom funcionamento, nós lutamos contra isso o tempo todo. Então, um dos desafios da liderança pastoral, e eu hoje aqui em 40 minutos, né, não dá, eu só queria te provocar, mas eu queria usar a palavra provocar no seu sentido mais correto, porque a palavra provocar no nosso vocabulário, ela teve uma conotação ao longo dos anos muito diferente da sua origem. Se você procurar num dicionário, a palavra provocar é fazer nascer. Aliás, na forma mais próxima do latim é chamar a vocação. Hoje não, né? Hoje a gente quer dizer assim, de provocar o outro para a gente ter algum tipo de atrito. O que eu quero aqui é chamar você, a sua vocação, compreendendo esses desafios e de como nós podemos responder a eles. Muitos eu não vou dar resposta, pelo tempo e pelo risco que eu corro de ser superficial se eu quiser fazer isso. Mas a primeira coisa que eu quero provocar você a pensar, pastor, é o que é ser pastor. Mas para você pensar isso, você precisa se desassociar de todo conceito da religião. Por quê? Porque a religião nos ensina, e eu estou navegando aqui em águas perigosas, né, porque eu não conheço nenhum de vocês, espero que vocês não me julguem até eu terminar. Embora a gente diga que o céu é o céu de Deus para os filhos de Deus, ao longo dos anos eu compreendi que o segmento religioso que eu pertencia, eu sou um pastor presbiteriano, entendia que o céu é nosso. Eu não posso dizer se a sua entendia. Por quê? Por que o céu é nosso? Porque não bastava uma pessoa se converter, ele tinha que aprender a batizar do nosso jeito, ele tinha que aprender a celebrar a ceia do nosso jeito, ele tinha que aprender a ser calvinista do nosso jeito, ele tinha que aprender a ler a vida a partir da ótica nossa teológica, que não é Bíblia, é uma exposição de conceitos bíblicos que nos orientam muito, mas que não é Bíblia. E ao longo dos anos, como professor de seminário e ajudando outros pastores de igreja, eu percebi que não era só a nossa. O Batista também, ele diz assim, o céu é de Deus e é de todos os filhos de Deus em Jesus Cristo. Mas lá no céu o batismo tem que ser nas águas. Ou nós temos que celebrar o culto de uma maneira. Então, quando nós falamos sobre diferenças e a gente prega unidade, nós estamos falando isso de uma forma muito tangencial. Nós estamos falando que é muito bacana aqui no discurso, que é muito legal, mas no fundo, o que eu encontrei ao longo dos anos foi que todos nós, como líderes, embora a gente pregue unidade, e as diferenças que a gente tenta eliminar são apenas as superficiais. Por exemplo, se você gosta de orar em voz alta, todo mundo ao mesmo tempo, por causa da unidade, vamos deixar isso acontecer. Se você levanta as mãos, se o seu louvor é mais efusivo, se a gente tem uma palavra profética ou não, vamos deixar isso em segundo plano para a gente ter unidade, mas nós não mexemos na base, que é se realmente nós estamos dispostos a entender que o céu não é presbiteriano, o céu não é batista. Desculpa os assembleianos, o céu não é assembleiano, o céu não é metodista, o céu não é de uma comunidade. O céu, e eu estou usando uma palavra aqui vaga para vocês poderem entender, é o chamado dos filhos de Deus lavados no sangue do Cordeiro. Agora, se lavou no sangue do Cordeiro e batizou com muita água ou com pouca água, irrelevante. Se lavou no sangue do Cordeiro e grita ou não grita no culto, irrelevante. Se lavou no sangue do Cordeiro e celebra a ceia semanalmente ou mensalmente, irrelevante. Então, quando as pessoas me perguntam, você é um pastor presbiteriano? Eu falo assim, até hoje, porque eu não sei amanhã. Não, e eu não sei amanhã porque a nossa comunidade, e é por isso que eu digo que eu falo para vocês com muito respeito, mas de quem vem numa curva de compreensão, a minha formação toda é do impacto que a igreja pode causar na cidade. Eu fiz mestrado e doutorado
em trabalhar com comunidades carentes. Eu aprendi que a igreja é feita com a Bíblia numa mão e o jornal da cidade na outra, quando ainda se tinha jornal. Eu não creio numa sociedade desassociada do mundo. Eu não creio naquilo que nós toda a vida pregamos, que aqui tem paz, mas ali dentro tem gente morrendo. Então, para a gente resolver, vamos botar um guarda armado na porta da igreja, para que os crentes possam ter um lugar higienizado próprio para eles. Por que a gente não suja as mãos tentando trazer paz para esse bairro, para que todo mundo possa vir para o local de reunião em paz, por exemplo? Eu não entendo por que as adolescentes menininhas começam a ficar grávidas em excesso, e a gente tem um tanto de sermão condenativo das atitudes dessas meninas levianas, e a gente não faz algo para ensinar sobre prevenção, sobre andar com pureza, sobre entregar a vida para Jesus. E quando eu falei a palavra prevenção, em ambientes que eu falo, os outros arregalam os olhos e dizem assim, mas você é um pastor, como é que você está falando sobre prevenção? É porque essas meninas, em primeiro lugar, elas não sabem nada sobre isso. A igreja precisa entender que tem um mundo aí fora, que é pelo qual Jesus morreu. E o nosso papel é ser redentivos, como Cristo fez em mim e em você. É o nosso papel redimir essa sociedade. Cristo está na rua, ou nas ruas, através da minha e da sua vida. Então, quanto mais nós nos encastelamos na criação de uma comunidade religiosa que responda apenas os nossos interesses e o propósito denominacional, e eu não sou contra denominações, eu só acho que existe um momento em que os objetivos podem esbarrar um no outro. Isso pode fazer com que você defina a sua função pastoral a partir de uma definição muito mais denominacional do que de chamado. E há um escritor americano que ele escreveu um livro fantástico sobre o pastor desnecessário, eu não sei se vocês já leram, mas ele, antes de escrever aquele livro, ele pregou uma mensagem para pastores dizendo, nós não somos profissionais, nós não somos profissionais, nós somos homens e mulheres chamados por Deus para ser a imagem de Deus no meio de uma sociedade e replicar essa imagem de Deus em outros. Então, o primeiro desafio para você, pastor, é quem é você? Quem é você? O que é ser pastor? Qual é o seu chamado? Para que você levanta todas as segundas-feiras e se prepara para uma semana de trabalho? Por que você aconselha? Por que você dedica na preparação do seu sermão? Por que você faz isso? E aí eu quero repartir com vocês um texto, na verdade, acho que é o texto da Bíblia que eu mais estudei, porque a minha tese de doutorado é nesse texto, que está lá em Jeremias, no capítulo 29. Vocês conhecem a história de Jeremias? Jeremias foi um profeta contrário à sua geração, porque os profetas diziam o seguinte, gente, está tudo certo, aguenta aí, daqui uns dias nós vamos voltar para casa. E quando eu era jovem, aqui no Brasil, eu me lembro de uma música que um grupo afro, um grupo negro cantava, os cabelões bem grandes, não lembro das épocas, quer dizer, não sei quantos aqui tem da década de 70, 80, né, que o pessoal com cabelão bem afro, cantava uma música chamada By the Rivers of Babylon. By the Rivers of Babylon, where we sat down. Eu não sei cantar, mas essa é a letra da música. E todo mundo vibrava nas discotecas. Aquela música é um hino, ips literis, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, é a letra. Que o Senhor faça com que a nossa língua se apegue ao céu da nossa boca, se nós cantarmos louvores ao nosso Deus na terra estranha. Por que aquela música surgiu? Porque os profetas diziam o seguinte, aguenta aí, nós vamos voltar para casa rapidinho, vamos criar o nosso mundinho aqui que Deus vai nos levar para casa. Deus vem ao profeta e diz para ele o seguinte, esse povo aí está falando segundo o ventre deles, eu não falei isso. Vocês vão ficar aqui 70 anos. Então faz o seguinte, constrói casa, mora nelas, planta uva, colhe, para aqueles que acham que é muito esquisito, faz o vinho, bebe do vinho, está lá. Bebe do vinho, dê suas filhas em casamento, contraia marido para as vossas filhas, cria. Aí vem o versículo número 7, que se você tem aí, você marca para você ler depois na perspectiva que eu vou te dar. Orem pela prosperidade, e a palavra que aparece ali, prosperidade, que foi traduzida pela NVI em prosperidade, na verdade é a palavra shalom, que as versões mais antigas tinham como paz. Orem pela prosperidade da cidade para onde eu vos enviei, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou, em outras palavras,
porque na sua paz vocês encontrarão paz. Ou seja, Deus inicia um novo ciclo profético através de Jeremias. Primeiro, ele diz, isso é mentira. Vocês não vão voltar para Jerusalém agora. Vocês não podem ficar aqui acuados num canto, imaginando que esse é o clube dos santos e depois esse clube será transferido para Jerusalém para também espalhar isso lá. É aqui, no meio da Babilônia, que vocês vão construir casas, que vocês vão se casar, que vocês vão crescer e essa cidade vai ter paz e na paz da cidade vocês usufruirão dessa paz, na prosperidade da cidade vocês usufruirão dessa prosperidade. A igreja, queridos, é uma igreja da cidade. A igreja não é uma igreja do gueto, não é uma igreja do grupo. Se essa igreja, seja ela qual for, não tiver coragem de quebrar as barreiras que a isola do lugar que ela não está cumprindo o seu chamado bíblico. Então, a contextualização da igreja para o local onde ela está é o seu segundo desafio. Como pastor, eu e você, nós hoje, e eu vou dizer sobre isso aqui um pouquinho, temos um desafio muito grande, que eu chamo do desafio de copiar e colar. A gente vai em uma igreja, deu certo, cresceu, tem isso, está bacana. A gente copia o modelo e cola o modelo na nossa realidade. E o mesmo modelo que floresceu aqui, murcha aqui, não dá certo aqui. Por quê? Porque são contextos diferentes. Ao invés de ir lá e você observar os princípios pelos quais aquele modelo foi criado, e princípio é sempre transferível, e você transferir esses princípios, você copia um modelo e cola ele para ver se ele dá certo. Então, o seu desafio é, pastor, onde você está? Para quem você ministra? Para quem você ministra? Por exemplo, no meu caso, um dos desafios meu era aprender a falar um outro idioma. Porque se eu ia ministrar para uma geração, meu filho, por exemplo, meu filho que nasceu lá, hoje tem 25 anos de idade, se ele estiver na mesa, você pede ele para orar, e fala para ele orar, quando às vezes nós estamos só com pessoas que falam português na nossa casa, ora em português, ele ora, a oração dele é uma oração muito simples, mas quando eu peço ele para orar em inglês, tem uma profundidade extremamente diferente. Por quê? Porque é a língua do coração dele. É onde ele sabe expressar os seus sentimentos. Então, se eu ia ministrar para esse povo, eu tinha um desafio. Eu tinha um desafio de entender a língua do coração desses jovens, dessas crianças, desses rapazes, dessas moças. Mas não é só esse o desafio que eu tive. O que é o desafio de uma igreja que é supostamente de brasileiros, e eu sou brasileiro de nascimento e vivi aqui 19 para 20 anos da minha vida, mas o brasileiro imigrante, ele é um híbrido. E ainda mais quando o tempo vai passando, ele não é o mesmo brasileiro aqui. Ele não pensa com a mesma cabeça, embora ele ama o Brasil, ele tem um conflito porque ele está num lugar que não é dele, que ele não se sente parte, mas ao mesmo tempo ele tem valores que foram estabelecidos lá que ele não encontra aqui, ele conseguiu restabelecer a vida dele. Por exemplo, a primeira geração de imigrantes é a classe mais fragmentada de uma sociedade, não imigra quem está muito bem. A não ser agora para viver, para fugir da violência, pessoas muito ricas vão para outros países só para se livrar. Mas quem imigra? Classe fragmentada. Fragmentada emocionalmente, fragmentada financeiramente, fragmentada familiarmente. O que essa imigração impõe sobre uma pessoa? Outros traumas muito profundos. Desassociação familiar, marido que fica longe da mulher e dos filhos 10, 15 anos. Casais que ficam um longe do outro. Casamentos que acabam. Uma luta descontrolada pelo possuir, porque o desejo é voltar, embora cada vez mais a mente e o coração fique lá. Então, se eu não parasse e pensasse o que essa comunidade chamada New Life Church, a igreja que eu vou pastorear, como que ela entra para dar norte, para dar rumo para esse povo? Por anos, a mensagem que eu pregava na New Life não serviria no Brasil, porque os desafios eram outros. Os problemas eram outros. E eu até hoje, enquanto pastores, que pego o sermão que deu certo, porque todo mundo tem um que deu certo, pelo menos um. Você fala assim, esse aqui naquele dia o céu desceu, Deus iluminou minha mente, aí você prega num lugar que a trem arrebenta, você fala, é esse aqui, ó. E você continua repetindo ele em 15 lugares diferentes, para achar que vai ser a mesma apoteose, e às vezes dá certo, mas você precisa entender
que o seu público tem características diferentes desse público aqui. Ó. Aqui nessa cidade que eu não posso nem falar, conheço Brasília, en passant, uma igreja aqui é diferente de uma igreja acolá, do outro lado da cidade. Tenho certeza. Porque formação sociocultural diferente, problemas sociais diferentes. Quem luta com um problema aqui, o outro lá está com ele resolvido, por exemplo, né? E vice-versa. Então, já te dei 2 desafios. Agora eu quero cobrir em 20 minutos, pelo menos para te provocar alguns conceitos que eu acho que você precisa definir no seu pastorado. Um dos desafios que nós temos, e se o slide for ali, agora eu estou no slide logo, pode ir mais um, por favor, mais um. Esse é o desafio, compreender a espiritualidade. Porque a espiritualidade mudou ao longo dos anos. Se você no seu seminário, você estudou a espiritualidade clássica do 4º século, por exemplo, os pais da espiritualidade, você ainda lembra que a espiritualidade clássica, ela tinha 2 propósitos: nos aproximar de Deus e fazer com que a gente fizesse outros se aproximassem de Deus. Na nossa linguagem hoje seria nos tornar discípulos de Cristo e criar discípulos. Você pode dizer, é a mesma coisa, pastor. Não é mais, queridos. Não é mais. Porque hoje nós temos uma espiritualidade moderna que ela é muito mais diluída, fruto do que o pastor começou a tocar aqui, que o Zygmunt Bauman escreveu, da liquidez da sociedade, da liquidez do amor, da liquidez das relações, da liquidez da religião. Porque fazer discípulo era convivência ao longo tempo, como um ferro afia outro ferro. Isso era fazer discípulo. Essa prática hoje, ela corre com pessoas do seu ciclo de convivência. Então, o pastor foi gradativamente sendo levado a uma espiritualidade moderna que não forma mais discípulos de Cristo, forma frequentadores de uma igreja. Por quê? Porque os desafios são muitos. Deixa eu te explicar. Vou me usar como exemplo, porque eu não ofendo nenhum de vocês. O pastor Dalzir era meu amigo lá na época. Quando eu fui plantar a New Life Church, a igreja, eu não recebi dinheiro da nossa denominação, 0. Então, eu tinha que trabalhar eu estava estudando na época e para plantar a igreja. 4 amigos, um deles era ele, me davam, $250 por mês, então daria $1.000 por mês, só o meu aluguel era 850. Vocês viram o tanto de dinheiro que era na época, sobrava nada. Só que eles foram tão bondosos, disseram assim, primeiro ano é 1.000. Não sei se ele lembra disso. Segundo ano a gente corta 30%. Terceiro ano 30%, o que sobrou? Só 10%, já não dava nada. Então era aquele desespero, tem que fazer isso aqui acontecer em 3 anos, porque é a pressão colocada. Quantas pessoas tinha no curso? Entrasse mulher grávida, eu contava 2, para dar uma aumentada no número. Essas pressões que nós tínhamos, né? Então, para que nessa pressão de fazer acontecer, para dar certo como pastor, para ter o meu sustento, eu vou ficar me prendendo naquilo que pode limitar o meu crescimento? Então, eu só quero te provocar. Com isso, o que nós fizemos ao longo dos anos? Nós temos uma espiritualidade que ninguém mais sabe definir o que é ser cristão. Ser cristão hoje é uma mulher que é, por exemplo, uma atriz pornográfica, mas ela fala que crê em Deus. Ser cristão é o cara que está ali vivendo da maneira que foi e fala que crê em Deus. Ser cristão é bacana, é ir na igreja. Eu tenho uma pessoa que me segue no meu Instagram e ela viveu nos Estados Unidos, essa pessoa, e é bacana demais que ela coloca no mesmo post, assim, ela coloca uma foto do culto, louvando a Deus, e no outro, ela na balada, mas pensa numa balada pesada. E no anterior é Deus, é o Senhor da minha vida e tudo. Então, que espiritualidade, pastor, você está imprimindo na sua igreja? E hoje existe uma pressão social, talvez você não seja como eu, que precisava do seu salário ali naquela época, que precisava de validar o crescimento daquela comunidade para ela não ser encerrada, mas talvez existem outras pressões sobre você, como por exemplo, ser a maior igreja, não ter vergonha de dizer a igreja só tem X membros, enquanto a do seu vizinho tem mais. Segundo desafio, a religião do palco. Porque hoje, por exemplo, pregar uma mensagem que seja
pesada no sentido do conteúdo, ela é desestimulada. Nossas mensagens hoje, elas precisam ser rápidas, e eu não sou contra a mensagem rápida, eu acho que o pastor não tem o que falar, e ele fica lá enrolando 1 hora, o que dá para falar em 1 hora, fala em 30, concordo, mas ela precisa ser rápida e ela precisa ser leve. Uma vez eu fui pregar numa conferência, e a minha proposta é sempre essa aqui que eu estou fazendo com vocês, e um pastor falou assim para mim: Manuel, a mensagem precisa ser mais leve da próxima vez. Eu falei: o que você quer dizer? Ele falou: o povo entra aqui, eles querem sair daqui só para cima. Eu falei: bom, aí são 2 coisas diferentes. Você chamou a pessoa errada, eu não sou um entretenedor. Existe essa palavra? Quem faz entretenimento, eu não sou. Não sou. Você me chamou aqui para pregar a palavra num tema que é profundo. Então, a religião do Paulo está seduzindo a gente. Os nossos cultos precisam ser coreografados. E nada contra, queridos. A New Life tem um culto excelente. Excelente, maravilhoso. Mas veja, responda para mim, pastor, para quem a gente tem que fazer culto bem feito? Não! Não! A gente faz culto bem feito para crente enjoado. Porque senão ele procura outra igreja. Porque o cara que não conhece Jesus, ele entrou aqui e ele não quer muito saber se as luzes piscaram na velocidade correta, eles não querem saber se o slide faltou uma coisa, é tudo muito novo para eles. Mas a gente tem que ter um culto muito bom para segurar crente enjoado nas nossas comunidades. Desculpa para quem falou ali que o culto tem que ser bom para Deus. Sim, mas não é isso que está nos movimentando. Então a gente precisa definir o seguinte: nós somos uma comunidade dos filhos de Deus, que se reúnem para louvar e adorar o único que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, da melhor maneira que nós pudermos, com tudo que nós tivermos com dom e talento, porque a sua graça é manifesta de multiforme, é de uma forma plural. E se alguma coisa deu errado, nós estamos em família. Nós não estamos num lugar onde você precisa vender um mercado. Então esse é um desafio. Terceiro, por favor, mídias corporativas pessoais e culto à imagem, que é outro problema sério. Você olha o Instagram do pastor, seu amigo, ele tem 50 mil, você tem 5. Aí você fala: eu estou fazendo alguma coisa errada. Irmãos, pastores que têm mais ou menos a minha idade, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você já imaginou um dia, quando você estava no seminário, que você ia ter que aprender a mexer com essa porcaria chamada Instagram? Porque senão ninguém te acha. Você ia ter que aprender a mexer. Eu estou aqui com um slide que o meu não saiu do lugar ainda, porque eu sou da época do papel. Ou de decorar a mensagem. Esse negócio aqui para mim é estranho. Entende? E isso aqui mexe com a gente. Porque você sofre quase que um bullying. Não, mas você não tem uma página no Instagram? Dá vontade de falar: não, por quê? Instagram hoje é a definição se uma pessoa existe ou não. Eu tenho também. Eu tenho. E se você for lá no meu, você vai ver que está bonito. Não é porque eu faço, é porque a minha secretária faz meu Instagram. A não ser de vez em quando eu entro, faço uma história e ela fala: pastor, fica feio demais seus negócios. Ela ainda fala para mim: fica feio demais seus negócios. Quase que eu respondo para ela: é para isso que eu pago você, faz bem feito. Então. E aí, está o Marcos ali, que é especialista em mídia, e eu falando isso aqui, né? Mas nós precisamos ter muito cuidado o que determina. Irmãos, nota de rodapé, me perdoem se tem alguém aqui que faz isso. Eu estou apenas repartindo com vocês uma coisa do meu coração. Por exemplo, tem pastor que não presta mais atenção no culto hoje, porque ele precisa retratar tudo para poder estar na rede social dele. Só que o pastor gera segundo a sua espécie. Quando ele falou aqui de fidelidade, de lealdade, a primeira coisa que um pastor precisa é fiel e leal, porque ele vai formar a gente segundo ele. Pessoas entram no seu círculo de intimidade, ele vê o que você está disposto a negociar, ele vê o que você está disposto a ceder. Quando as suas ovelhas veem que o culto inteiro você está ali daquele jeito, e na hora que você sobe para pregar, você se torna o bonitão do encontro, mas não quer que ninguém fique lá conversando, eu acho que eles teriam vontade de levantar a mão e falar: pastor, você não viu nada que aconteceu, você só estava ali na frente fazendo isso aqui para você ter popularidade. Irmãos, cuidado, apenas isso, cuidado. O evangelho precisa ser divulgado, a sua igreja precisa ser conhecida, invista em redes sociais, invista na mídia corporativa, invista na sua mídia pessoal, mas não é isso que você é. Isso é uma ferramenta para que o evangelho chegue nas pessoas.
A nossa reunião, o nosso momento tem que ser algo muito, muito maior do que isso, para a honra e para a glória de Deus. E o quarto é o que eu já falei para vocês, a influência do copiar e colar. A gente precisa contextualizar. A sua igreja tem uma característica que a outra não tem. Segundo, ambiente aí de provocação, nós entendemos a vida em sociedade. Porque as igrejas continuam a viver como se os problemas sociais não fossem problemas nossos. Nosso problema é pregar o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, o evangelho de Jesus nunca foi descontextualizado. Você pode ler os evangelhos, se você achar um lugar que Jesus pregou baseado só no histórico religioso judaico, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Jesus falava de acordo com os costumes e a cultura da época, Jesus falava nos problemas que estavam sendo abordados naquele momento. Então a vida em sociedade, nós precisamos entendê-la como um desafio da vida pastoral. Por quê? Põe o primeiro para mim, por gentileza, querido. Nós temos um desafio, por exemplo, das políticas públicas. Nós não somos, e aí eu entro num outro campo minado aqui, a igreja hoje em dia está muito mais politizada do que cristianizada. O evangelho não é de direita, queridos, o evangelho não é de esquerda, o evangelho é de centro, é de Jesus. Uma igreja não pode imaginar que um partido político defende o posicionamento da igreja. Nós podemos sim entender que alguns candidatos representam diferentes valores, tudo certo, é a sua escolha, é aquilo que você vai. A igreja foi chamada para ser profética, voz profética. Está lá um governante corrupto? Voz profética. Está lá um governante bom? Voz profética. As políticas públicas, parece que os crentes hoje estão com medo do governo. Porque eles ficam pensando assim, se a gente não pôr o governante X, que vai mudar as políticas externas, nós vamos ser exterminados. Quem é o seu Deus? O governante ou o Deus, criador dos céus e da terra? E deixa eu te dar uma notícia, pastor. A igreja é dele, não é nossa. A igreja é dele, o filho dele morreu por ela, ele vai cuidar dela, e a igreja, como nós cantamos, o Coliseu não pôde parar a igreja, os leões não puderam parar a igreja, ninguém vai parar, porque essa igreja é de Jesus. Ninguém vai parar. Agora, quando você acha que é o governante que vai te livrar, você está dizendo, ele é o meu Deus. E aí eu preciso te lembrar de um versículo bíblico, que nós usamos ele contrário, maldito o homem que confia no homem, mas lê a parte seguinte do versículo, e coloca no braço mortal o seu sustento. Talvez tenha alguém aqui muito melhor de línguas originais do que eu, que só estudei para completar mesmo. Mas a palavra que aparece ali é o seguinte, coloca a sua confiança em algo que não dura. Governos passam, políticas passam. Nós precisamos definir o seguinte, nós somos voz profética, que o nosso desafio pastoral é como nós seremos pastores de uma igreja para a sociedade. Ah, estão querendo criar, sei lá o quê, banheiro de 3 jeitos ali, ó. Nós vamos nos posicionar contra isso, daquilo que cremos. Mas quem vai nos livrar disso não é o presidente A, B, C ou D, é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que a igreja é dele. Segundo, por favor, querido, configuração familiar. Hoje, o pastor Marcos Madalena é especialista em jovens, mas hoje, uma das coisas que as igrejas estão perdendo é que elas ainda acham que a configuração familiar é papai, mamãe e 2 filhos, indo bonitinho para a igreja, pegado na mão para escola bíblica dominical. Menino de 13 anos hoje diz para o pai, não quero ir mais. Verdade ou não é? Menininha de 10 anos fala assim, não quero mais isso, não quero o seu Deus. Nós precisamos entender que tem uma configuração familiar que está sendo formatada por esse mundo. Aliás, deixa eu te dar uma nota de rodapé. Anota aí nas suas anotações, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Tem um texto que diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Correto? O texto é esse. Agora, você sabe qual que é a palavra grega que aparece ali para século? Não é cronos, não é kairos, não é. A palavra que aparece ali é aion. Aion significa pensamento dominante em uma determinada época. Que todos nós sabemos que tem. Existe um inconsciente coletivo, um pensamento que domina. Então, Paulo está dizendo, a igreja não pode se conformar com essa mentalidade operante. A igreja não pode se moldar a ela no sentido de
de não entender e se opor com os valores cristãos. Então, quando a gente não considera que essas crianças estão sendo influenciadas por escolas, por amigos, por amigas. Eu lidei com adolescente muito tempo. Eu vi adolescente de 9 anos falar para mim que já queria beijar. Eu falei, mas por quê? De onde veio essa vontade assim? Não, porque as minhas amiguinhas todas já beijaram. Então eu quero ser igual. A igreja precisa, desafio pastoral, como é que hoje nós ministramos para as famílias? A igreja que negligenciar, que criança não fica ali desenhando, cantando musiquinha com a tia, ela vai perder. A igreja precisa discipular e ensinar desde lá, que o adolescente não quer só mais culto, assim, para ele ter festa, ele precisa de ser ministrado, ele precisa de ser cuidado, assim como o pai e a mãe, tá? Terceiro, o desafio da homoafetividade, por exemplo, só para colocar um por causa do nosso tempo. Como é que nós vamos lidar com isso, queridos? Como que um pastor vai encarar isso? Que eu ia falar aqui, né? Que em qualquer igreja tem gente sentada ali que tem um relacionamento homoafetivo. Como é que nós vamos trabalhar com isso, simplesmente além de dizer é pecado? Como é que a sua igreja, pastor, como é que você, pastor, vai trabalhar com isso? Eu tive um programa de rádio por 15 anos, lá nos Estados Unidos, e uma das coisas que eu tinha era um grande número de ouvintes de homossexuais. Aí um dia um deles me ligou, e o programa chamava Pergunte ao Pastor, então as pessoas ligavam e perguntavam o que queria sobre Bíblia, teologia, enfim, e ele tinha feito uma pergunta e eu respondia, e ele deixou uma mensagem com a mulher que ajudava, dizendo se eu podia ligar para ele no final. Liguei para ele, ele estava chorando, eu vi que ele estava chorando, falei, o que foi que você está passando? Ele falou, pastor, eu sou filho de pastor, e eu estou fora da igreja, e eu sou homossexual. E ali nós desenvolvemos um diálogo por muito tempo, porque, irmãos, pastor, presta atenção, um dos maiores desafios pastorais é saber dialogar. Nós, pastores, fomos ensinados a nos opor. O diálogo não quer dizer concessão, o diálogo não quer dizer que você aceita, o diálogo quer dizer simplesmente que você entra numa linha, numa esfera em que você vai ter empatia pelo que a pessoa está falando e vai poder expressar o seu ponto de vista que pode ser rejeitado pela pessoa e está tudo certo. Hoje eu acho que uma das matérias mais importantes em qualquer seminário seria a arte do diálogo. Porque pastor não... Por exemplo, se eu sou contrário à homoafetividade. Aí vem uma pessoa e fala para mim, eu sou homossexual, não concordo, pronto, acabou, e vou te mostrar aqui porque eu não concordo. Ele não tem os mesmos parâmetros que eu tenho, às vezes, de fé, de crença. Para mim, a Bíblia é a única regra de fé e prática, para ele não. Como é que eu entro no campo intelectual dele, de alguma maneira que eu possa comunicar valores que transcendem simplesmente eu ser pastor e ele não. Eu ser contra a homoafetividade e ele não. Então esse é um desafio muito grande. E o último, eu tenho 3 minutos, mas eu quero só conversar com vocês sobre a influência da cultura e vou sugerir um livro. O livro chama-se Cristo e a Cultura, de um escritor chamado Richard Niebuhr. Ele escreveu esse livro como uma tese de doutorado para a Universidade de Yale, mas ele é um homem cristão, e ele escreve sobre como que nós cristãos reagimos à cultura ao longo dos anos. Por exemplo, quem são os pastores da Assembleia de Deus? Ele levanta a mão para mim, que eu vi que ele falou, só para eu citar uma coisa aqui da história, mas saber com quem eu estou falando. Tem algum pastor da Assembleia de Deus? Tá, então... Bom, mas alguém aqui lembra da Assembleia de Deus na época que televisão era proibido? Aí. Não podia televisão. Então lá em casa tinha uma televisão preta e branca. Quem é daquela época que a gente colocava um plástico colorido na frente da televisão para ficar parecendo que é colorido, tá vendo? Nós, todo mundo aí. Ficava cheio de menino no alpendre, olhando a televisão, porque a maioria dos nossos vizinhos eram crentes, não podia ter na casa deles. Engraçado que a televisão hoje está em todo lugar. O que mudou? A televisão? Não, mudou um conceito que não tinha Bíblia nele, que era a ideia de algum doido em algum lugar, que falou que não podia assistir televisão. A influência cultural que nós temos tem uma subdivisão dentro da igreja. Cada pastor cria uma cultura para si, que é dele.
Irmãos, eu sofri na minha vida influências que vão me acompanhar na forma de eu falar, na forma de eu interpretar. A vida é parte de quem eu sou. Mas isso não pode se tornar regra, norma, lei, porque é uma cultura minha. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mas tem uma cultura para além. Nessa cultura minha, eu fui ensinado que algumas coisas não são boas. E elas não são boas por quê? Porque elas contrariam os valores de quem estava querendo impor aquela cultura. Então, no livro, Richard Niebuhr, ele sugere o seguinte: examine se a sua igreja é contra a cultura. Vou dar os 3 tópicos e paro. 50 segundos ainda eu tenho. Se ela é contra a cultura, se ela é com a cultura, ou se ela entende o mover de Deus na cultura. Pense esses 3. Só para dizer para vocês, o que nós deveríamos entender é que Deus, Ele não se ausentou de nada, queridos. Deus é Senhor. A cultura que está aí fora, no meio de tanta perversidade, tem maneiras da gente mostrar para as pessoas que Deus está no controle de tudo. Então, quando você se posiciona... E tem pastor que ainda fala assim, aqui na nossa igreja o que vale é a cultura do reino. Irmãos, desculpa eu ser meio mundano. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra. A gente pisa aqui, ó. Tem problema social ali fora. Alguns de nós aqui tem que lidar com uma mulher difícil, com um marido difícil, com um filho que escolheu outro caminho. Nós estamos na terra, pelo amor de Deus. Deus ilumina nossa mente e coração para que a gente seja aqui, traga para cá um pedaço do céu. Amém? Desculpa, não deu para terminar. Na outra ocasião a gente termina, mas um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe, viu?